Quer viajar para a Argentina 2024, nos próximos anos, economizando muito? Lembrando que o novo presidente, o Milei, o novo presidente da Argentina, fez algumas mudanças. E com isso, acabou ali equiparando o dólar blue, que era a grande salvação dos brasileiros, para o dólar paralelo e o dólar turismo também. Vou explicar tudo nesse vídeo, mostrar a solução para você economizar mais, mesmo com essas mudanças, e também todas as dicas para você economizar muito na hora de você viajar para Buenos Aires, para a Argentina, qualquer cidade que seja, em 2024, 2025 e 2026. Sem falar também do contexto das coisas que estão acontecendo. Inscreva-se no canal para quem não me conhece, sou Álvaro Fernandes, jornalista e criador aqui do Estruturando Ideias, então seja muito bem-vindo aqui ao Estruturando Ideias. Aqui embaixo tem todos os nossos treinamentos, conta digital que eu vou falar ao longo do vídeo também, Nomad, Wise, que você vai fazer transferências, pagar muito baixo na cotação e não vai precisar ficar indo em casa de câmbio trocar. Mas chega de enrolação e vamos direto ao assunto. A gente sabe, né, que em dezembro tiveram as eleições, a Argentina vive numa crise absurda. Só no ano de 2023, mais de 140% de inflação. Ou seja, um produto custava R$10, agora custa 22, 26. Isso é a inflação média. Tiveram produtos mais de 200, 300%, para vocês terem ideia. E o novo presidente, o Milei, ele simplesmente elevou o preço para equiparar com o dólar blue. Mas que diabos, que raios é esse dólar blue? O dólar blue é uma cotação que vinha sendo e ainda é um pouco agora menos valorizada, usadas por turistas de qualquer parte do mundo. Ia lá na Western Union, que ainda vale muito a pena, tem vídeo aqui em cima explicando, ia lá e trocava. Então eu trouxe aqui o comparativo para vocês entenderem. Ano passado, quando eu fui, era 73 pesos por real. Então, um real dava 73 pesos no dólar paralelo. Já na Western Union, 190, ou seja, a gente está falando de quase 3 vezes. E agora, o dólar paralelo subiu ali em 14 de dezembro para 167, ou seja, saiu de 73 para 167, mais que o dobro. Então, você compra na Western Union por 190. Ainda tem mais ou menos 20 a 30 pesos por real, que é o que vale a pena hoje você comprar ainda na Western Union, mas diminuiu bastante. Então, o que isso quer dizer? Antigamente, seu dinheiro ali valia mais do que o dobro, isso mesmo, e hoje caiu bastante. Os preços ainda estão flutuando, ele colocou uma regra lá que não precisa ter ali aquele máximo, o teto para alguns produtos como banana, carne, ou seja, antigamente ficava em X, era o máximo, hoje pode aumentar. Ainda não vemos nas prateleiras da Argentina, de Buenos Aires, principalmente, essa elevação de preços, mas isso serve aí para melhorar um pouquinho e tentar bater a inflação de 140% que teve em 2023. Mas vamos lá, o que isso vai atrapalhar para o brasileiro e como a gente pode economizar e se ainda vale a pena? Primeira coisa, sim, continua valendo a pena. A Argentina pode dobrar, pode triplicar, que ainda vai ser um dos países mais baratos para se viajar, principalmente na América do Sul, onde o Chile e o Uruguai são países belíssimos, mas também caríssimos. Então, com isso, a gente pode economizar da seguinte forma: continuar trocando o dinheiro na Western Union, como eu falei, tem vídeo aqui, você pode conferir. O segundo, que eu acho também bem interessante, é com a Wise e com a Nomad, que são cartões aí com conta digital, sem anuidade, com todas as facilidades que eu sempre venho aqui e falo. Eu sempre faço as duas, né? Aqui a gente não tem papas na língua, eu gosto mesmo de fazer as duas, caso dê problema em uma. Nunca deu problema em nenhuma das duas, mas caso aconteça, você pode fazer. O cartão vem na sua casa gratuitamente, você consegue transferências bem mais baratas e tanto na Nomad quanto na Wise você tem aí um cupom de desconto que está aqui embaixo, que você vai fazer uma transferência e ainda ganhar um trocadinho para você economizar na sua próxima viagem. Sem falar da qualidade e também da segurança. Entre outras coisas, isso não é uma publicidade, poderia ser, mas não é. Você ainda tem a facilidade de passar para outros países. Por exemplo, vai visitar a Argentina, Uruguai, Chile, ele cria automaticamente e ele vai fazer ali, você não vai precisar ir na casa de câmbio trocar, isso é muito bom. Já na Argentina, outra coisa também, que você não paga alguns impostos, assim como o Uruguai, que tem isenção fiscal de alguns turistas, e isso é muito bom. Ou seja, use o Wise e o Nomad.
Outra coisa que muita gente veio me perguntar, porque dava para economizar aí 60, 70, 80% nas hospedagens. Hoje está um pouquinho menor, tem duas soluções aí para você conseguir uma hospedagem mais barata, na verdade três, né? A primeira é você reservar antes, que você vai ter um preço mais barato, com cancelamento gratuito. A segunda é pagar lá. Sim, ainda continua sendo mais barato. Ou você paga com o peso argentino, que não vai ter o IOF, não vão ter outros impostos, e outro é você usar o Wise ou a Nomad para pagar. Uma outra bônus, né, também que vale muito a pena é usar a Hotwire, que é um site que você procura 3, 4 dias antes e tem hospedagens aí com até 60% de desconto. Isso porque eles olham a malha hoteleira, os hotéis que ficaram vagos, eles conseguem um desconto porque sabem que vai ficar ali sem uso. Ah, mas eu não confio nesse site, vale a pena ou não vale a pena? Vale a pena e é do mesmo grupo da Booking, ou seja, se você tem medo ali desse site, deveria ter medo do Booking, né? Lógico que não vai ter, porque Booking, confiança, a gente sempre indica aqui, vale bastante a pena, que é o mesmo dono da Booking, e quando você for viajar, sempre fazer aí aquela olhada antes de viajar. Muita gente vai acabar aí gastando muito mais em Buenos Aires, porque comprou a passagem para janeiro, pensou que fosse ficar a mesma coisa no começo de dezembro, mas não. O dinheiro ali acabou equiparando, então subiu bastante, mas ainda vale muito e muito a pena. Como eu mostrei, tem vários vídeos da Argentina, você pode dar uma olhada, tem um roteiro completo. Antigamente, há 2, 3 meses atrás, um almoço aí para uma pessoa sairia R$70, hoje sai em torno de 100, 110, com tudo incluso, bebida, comida. Isso estou falando de um restaurante muito bom, então acaba que não elevou muito, óbvio, né? Vai aumentar um pouquinho aí, 20, 30% na sua viagem para Buenos Aires, mas ainda continua sendo muito bom. Lembrando que esses tempos áureos, né, da Argentina com preço muito em conta para brasileiro, ficou ali em meados de junho até o começo de dezembro. Durou pouco, quem aproveitou, aproveitou, e infelizmente para nós brasileiros, isso aí já está acabando. Mas espero mesmo, brincadeiras à parte que a gente tem com os argentinos, que eles retomem a economia e que consigam aí se estabelecer e melhorar um pouquinho. Eu sei que vai demorar 1, 2, 3, uma década para melhorar essa economia totalmente quebrada, mas espero que eles consigam, até porque a Argentina em si, né, não só Buenos Aires, que foi afetado, mas menos afetado do que outras áreas, está com uma crise profunda, crise humanitária, o pessoal passando fome, miséria. Então esperamos aí que os nossos irmãos argentinos melhorem mais rápido possível, beleza? Tem todas as dicas aqui embaixo, todos os links que eu falei estão aqui para você abrir sua conta digital, entre outros descontos, e também o nosso guia da Argentina para você economizar muito. Tem os hotéis 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, aonde você come, cafeteria, aonde você vai economizar, todas as coisas, e o melhor, o guia é totalmente atualizável. Isso mesmo, daqui a 6 meses eu vou atualizar novamente, você sempre vai estar com tudo atualizado. Lembrando que muda pouco, né? Mas mesmo assim a gente vai atualizando. Lembrando que também tem as melhores agências da Western Union para você não passar sufoco. Então é isso, eu sou Álvaro Fernandes, vou ficando por aqui, deixa seu like, isso ajuda demais, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço, fui!